Deuteronômio capítulo 13, de 1 a 5. Se levantar no meio de vós, profeta ou sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que vos houver falado, e ele disser: vamos após outros deuses, deuses que nunca conhecestes, e sirvamo-los. Não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos está provando para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis. E a Ele servireis, e a Ele vos apegareis. E aquele profeta, ou aquele sonhador morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos desviar do caminho em que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andasseis. Assim exterminareis o mal do meio de vós. Há uma história antiga que conta um certo joalheiro muito rico enviou o seu filho, único herdeiro, numa saída turística, numa viagem turística, e seu escravo era o guia daquela viagem. E os dois então viajaram para bem longe, países distantes. Passado um tempo, houve uma epidemia naquele país onde estava o joalheiro, e ele acabou morrendo, e veio a notícia para os dois viajantes. Quando o escravo recebeu a notícia de que aquele joalheiro tinha morrido, ele foi furtivamente no quarto onde estava dormindo o herdeiro e pegou as roupas do herdeiro e todo o seu material e fugiu, deixando o moço apenas com a roupa do corpo. E foi por um caminho mais curto, para, vestindo as roupas do herdeiro, se apresentar como o legítimo herdeiro. O moço tinha pendurado no seu pescoço uma joia muito preciosa, e ele vendeu aquela joia, e com aquele dinheiro ele conseguiu algum animal para chegar até a sua terra, e foi pelo caminho tradicional. Lá ele se apresentou dizendo: eu sou o herdeiro, mas o outro também dizia: eu sou o herdeiro, e tinha as características, a roupa e as coisas que ligavam ao rapaz. O juiz não conseguiu julgar bem a questão e ficou numa situação muito difícil, e apelou para o rei, dizendo: o rei vai ter que julgar este assunto, porque eu não sou capaz. Os dois são moços, os dois se parecem, os dois têm muitas características, e um diz que é e o outro diz que é também, e eu não sei como é que eu vou fazer. O rei mandou que os moços fossem trazidos à sua presença e que ficassem de joelhos, enquanto colocou uma espécie de prancha no pescoço dos dois, com um buraco onde eles enfiariam a cabeça ali debaixo.
E o rei então mandou que eles ficassem de costas para ele, colocou um verdugo, um carrasco com uma espada bem amolada, bem afiada do lado, e disse o seguinte: eu vou contar até 10. Quando eu chegar até 10, eu vou apresentar uma senha e o mentiroso será decapitado, porque eu examinei muito bem o processo, e eu hoje sei quem é o mentiroso, e o carrasco vai cortar a cabeça do mentiroso, do falso. E ele então começou a contar, e quando ele chegou em 10, o falso enfiou a cabeça para baixo e puxou. E ficou o outro com a cabeça erguida, e ele disse: não mate. O falso sempre puxa a cabeça para baixo. Ele encolhe a cabeça. Ele é falso. Ele não expõe a sua cabeça à guilhotina. Esse texto está falando de um problema. Deus está dizendo aqui: quando aparecer no meio de vocês profetas, esses profetas vão profetizar, vão anunciar sinais e prodígios, e escutem bem, estes sinais vão acontecer. Estes sinais vão ser uma espécie de teste para vocês. Vocês vão buscar os profetas, e vocês vão ouvir os profetas, e eles vão profetizar, e as profecias que eles profetizarem vão acontecer. Mas isto eu estou fazendo com um único objetivo: é para ver com quem vocês vão ficar. Se com a minha palavra, ou se com a palavra dos profetas. Se vocês vão precisar de mais alguma coisa além do que eu disser. Eu sei que há pessoas, inclusive na nossa comunidade, que gostam de ouvir profetas. E muitas vezes as palavras desses profetas acontecem. São fatos que vão acontecer. Mas lembre-se de uma coisa: Deus vai provar você. Porque estas profecias vêm para seguir não a palavra de Deus, mas a opinião dos homens. Desde o momento em que nós percebemos que foram os magos os responsáveis pela matança das crianças que foram decapitadas por ordem de Herodes, os magos foram responsáveis. Por que os magos? Porque Deus havia lhes dado um sinal no céu que os conduzia, uma estrela, e eles vinham seguindo aquela revelação de Deus. E quando chegaram em Jerusalém, parece que a revelação de Deus não bastava. Vamos perguntar aos homens o que é que eles acham a respeito deste assunto. E quando foram lá perguntar às autoridades religiosas da época, eles produziram um alvoroço tal que levantou o ânimo do rei Herodes, e o rei Herodes mandou decapitar aquelas crianças. Mas o infausto foi causado especialmente por causa da atitude dos magos que saíram da trilha da revelação de Deus para buscar a opinião dos homens. Deus tem a sua palavra, e a sua palavra nos basta. A sua palavra é suficiente. E nós precisamos estar firmes e seguros no que a palavra de Deus está dizendo. E o perigo é muito grande, porque o perigo do falso profeta, ele é falado na Bíblia o tempo todo. Porque o homem, desde o jardim do Éden, quando ele caiu no engano, até quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele é presa fácil do engano, ardiloso, de todas as tramas satânicas para prender as pessoas.
O homem é facilmente enganado. Ele cai em arapuca com a maior facilidade possível. Existem alguns pássaros que, para serem capturados, você tem que camuflar a arapuca. Você não sabe o que é arapuca, que você é citadino. Mas quem é capial, quem é matuto, sabe o que é arapuca. Que se faz lá na roça com aquela armação de madeira e põe-se lá para o animal ser preso. Tem uns que você não precisa botar nada, não precisa botar folha em cima, não. Pode abrir a boca, escancarar, porque ele vai cair na certa. A inhambu não cai com facilidade, não. A inhambu é muito desconfiada. Mas essas pombinhas, esta daqui que tem muito no Paraná, codorna, essa daí é besta. Ela cai com a maior facilidade. Ela vem ali, olha e vê o milho, sai correndo para dentro, e na cabeça, pronto. Gente é igual codorna. Para cair em arapuca é numa facilidade tremenda. De repente, a pessoa está indo aqui, daqui a pouco ela entra aqui numa outra vertente, e quando dá fé, já escapuliu lá no esgoto. Não foi para águas tranquilas, não. Foi para água infectada. Deus é muito cioso com relação aos seus profetas. Os profetas de Deus têm que ser homens santos e homens que falem a sua palavra. Quem é um profeta de Deus? A Bíblia diz que é aquele que fala em nome do Senhor, que tem a procuração do Senhor para falar em seu nome. Não é simplesmente aquele que está dizendo, como nós vamos ver, determinadas coisas, assim diz o Senhor, quando ele não disse. Que não confere com o padrão de Deus. Em Tiago capítulo 5, versículo 10, a Bíblia nos revela que os profetas do Senhor são aqueles mensageiros que falam a palavra do Senhor. Tiago 5:10. Irmãos, tomais por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Os profetas de Deus têm muita paciência e também têm muito sofrimento. Isso é uma característica do profeta de Deus, é sofrer. Os profetas que não são de Deus, eles não gostam de sofrer e não sofrem muito, não, porque eles vendem por qualquer conveniência a palavra de Deus. Quando a Bíblia nos mostra lá em Mateus capítulo 5, os versículos 10 a 12, a respeito do que é verdadeiro, do que é falso nas profecias, veja bem como está aí. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os profetas que viveram antes foram perseguidos. Os profetas de Deus sempre foram perseguidos. Mas os falsos profetas não gostam de perseguição. Eles são sensuais demais. Falar em nome do Senhor significa ter uma procuração de Deus. Assim diz o Senhor. É aquele mensageiro que fala, e isto às vezes em troca de zombaria e de deboche. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16. 2 Crônicas 36, 15 e 16.
O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Deus enviou os seus mensageiros para, desde madrugada, começar a exortar, mas o que eles receberam foram mofa e zombaria e descaso. Mas os profetas de Deus não se amofinaram por causa disso, não. Eles continuaram pregando a mensagem de Deus. E foram pregando a mensagem de Deus, porque o mensageiro de Deus tem essa única característica: pregar, falar aquilo que Deus disse. Aquilo que Deus diz ao povo, aquilo que Deus falou, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ezequiel capítulo 2, versículos de 3 a 5, nós temos aqui uma sequência de Deus chamando o profeta, designando o profeta, colocando o profeta para falar no meio de um povo de dura cerviz, um povo rebelde. Ezequiel capítulo 2, 3 a 5. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a ele e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são causa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Olha como Deus é cioso com as suas coisas. Eu designo você para que fale a este povo. Mas vocês vão saber uma coisa: este povo é de duro semblante, de dura cerviz, é um povo rebelde. Mas quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, vá insistentemente e pregue. Veja os versículos 6 e 7. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale as minhas palavras. Se ficar brabo, você fala. Se ficar manso, você fala. Fale as minhas palavras. Tem gente que fica zangado? Tem, mas fala. E não te cales. Mas fale as minhas palavras. É bom que se diga isso. Assim diz o Senhor. Você vai descobrir um profeta de Deus só nessa expressão. Assim diz. Mas muita gente vai me dizer: nós não falamos em teu nome, e em teu nome não fizemos. Mas acontece que a mensagem tem que coincidir com o padrão de Deus. Está aqui. Quando eu vejo um profeta começar a contar história fiada e fazer prognóstico de casamento e de futuro e de não sei o quê, porque tem uns profetas de meia tigela que são tremendos para fazer essas coisas. E o sujeito fica alucinado, fica vidrado por isto, porque o homem desde os antânios gosta de ser enganado. Gosta de quiromancia, de cartomancia, de ciganomancia, de bestaromancia, mas gosta. E gosta destes profetas evangélicos que andam fazendo essas profecias mentirosas, dizendo assim diz o Senhor. Vocês me escutem.
Não estou brabo, não. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não brinquem com Deus. Esse negócio é muito sério. Mensageiro de Deus precisa falar a palavra de Deus. Não é falar o que ele pensa. Eu vejo 3 perigos muito sérios aqui. Eu queria que você acompanhasse. Acompanha com a sua Bíblia aberta, mas procurando. Não fica com a Bíblia aí escorada na perna, não. Porque se é uma coisa que falso profeta não gosta, é de Bíblia. Ele não gosta. Ele gosta de opinião. Ele gosta de blá blá blá. Mas de Bíblia ele não gosta. Jeremias 23, 31 fala desses profetas que falam em nome do Senhor, mas eles dizem o que eles pensam, não o que o Senhor disse. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. É a Bíblia dizendo, eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e diz, assim diz o Senhor. Mas quem é contra isso aqui é Deus. É Deus que está dizendo que Ele é contra. Contra profetas que afirmam coisas de sua mente e diz, o Senhor é que está dizendo. O versículo 30 de Jeremias 23, como é que uma pessoa pode furtar a palavra de Deus? Jeremias 23, 30. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Furtar a palavra de Deus. Não dizer o que Deus disse. Isso é tremendo. A gente furtar a palavra de Deus. Deus diz uma coisa e você vai e diz, não é bem assim. Você começa a interpretar. Começa a maciar a coisa. Isto é terrível. Deus está dizendo que Ele é contra estes profetas. Jeremias capítulo 6, versículos 13 e 14. Jeremias 6, 13 e 14. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Esse negócio de ganância é um negócio antigo. Negócio velho. A gente quer levar vantagem. E por querer levar vantagem, começa a fazer conta de chegar com a palavra de Deus. Você sabe que essas contas de chegar são terríveis. Deu uma dízima periódica, 3, 3, 3, não, vamos acrescentar 3, 3, 4 ou 3, 3, 5, mas Deus não aceita. Quando dá, tem que ir na dízima até chegar no infinito. Porque esse Deus é muito cioso nas suas questões. Assim diz o Senhor. Eu fico pensando naquele pobre daquele Noé, construindo uma arca, por ordem do Senhor, quando nunca tinha caído um pingo de chuva na terra. É por isso que o povo não acreditava em Noé. A terra era molhada por uma neblina que vinha de baixo, subia e descia ali, caía e molhava. E Noé dizendo, vai chover, gente, chover. Esse camarada ficou doido. Tanto é que este verbo, na língua portuguesa, é um verbo defectivo. É um verbo que não se conjuga, eu chovo, tu choves, ele chove. Ele é tão doido que ficou só chove. Chove. Noé dizendo chove. Não chove, chove. E vai morrer todo mundo. Que conversa? Vai. E ele pregando lá, com a sua
com o seu trabalho, fazendo aquela arca enorme de 3 andares, com um comprimento enorme, fazendo, e levou 100 anos. Não é brincadeira, não. Ele não tinha tupia moderna, ele não tinha enxó, ele ia fazendo com muita dificuldade as coisas modernas, as coisas de hoje seria num instantinho, Noé lá pregando, e pregando, gente, vai acabar. O avô dele não acreditou na história. Eu fui fazer a conta que Metusalém morreu no dilúvio. Se tivesse deixado, ele teria passado mais, que ele viveu 969, mas o dilúvio pegou ele pelo meio. Nem o avô dele acreditava, esse menino ficou doido, ele ficou louco. Mas Deus disse que vai chover, vai chover, vai chover. Mas não é possível, nunca se viu falar nesse assunto. Isso é a mesma coisa com a segunda vinda de Cristo. Quando a gente fala da segunda vinda de Cristo, como é que vem? Ou da ressurreição dos mortos. Nunca se ressuscitou ninguém, como é que ressuscitou? O incrédulo pula da acolá. Pois então, quando fala, eu não acredito em diabo, está certo, é um direito que você tem de ir para lá, ficar com ele, por sua incredulidade. Mas aqui está a palavra de Deus dizendo, e o profeta de Deus tem que falar a palavra de Deus, não os seus sonhos, não o que ele pensa, e curar a ferida do meu povo superficialmente, falar de assuntos banais, quando o assunto é sério. Por exemplo, dizer para você assim, olha, eu tenho um evangelho que faz você feliz, basta você aceitar Jesus como seu Salvador e você vai ser feliz. Isso é mentira. A Bíblia está dizendo que enquanto você não morrer para o pecado, Deus não lhe aceita. E a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo nos atraiu no seu corpo para nos fazer morrer, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Isso não é banalidade. Com a sua natureza perversa, você não vai entrar no reino de Deus. Com essa natureza desgraçada com que todos nós nascemos, nós só temos que ir mesmo para o inferno. Isto é pesado? É pesado, mas é a verdade da palavra de Deus. Isso dói, dói. Principalmente para quem tem mérito, para quem se julga digno. Aí isso fere muito, isso magoa, mas é a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Isso Deus está dizendo. E a palavra de Deus é muito enfática nesse assunto, com a ideia de curar superficialmente, fazer com que a palavra de Deus se curve ao nosso pensamento, que ela concorde com os nossos critérios. Isso é terrível. Fazer que ela diga o que eu penso que ela disse. Eu é que vou determinar o que a palavra de Deus está dizendo. Esse processo pode se levar a grandes, até vocês conhecem, e isso é bobagem até falar aqui, mas é um fato assim elementar, que com a Bíblia na mão nós podemos provar qualquer heresia, qualquer. Até mesmo o suicídio, como aquele caso do Judas. O Judas se enforcou. E o sujeito queria também se enforcar. Ele queria se suicidar. Estava louco para suicidar. Ele disse, mas eu vou consultar na Bíblia se eu posso ou não suicidar-me. Pegou a Bíblia e abriu. E chegou lá no texto. E Judas se enforcou. Ele disse, viu? Está aí. A Bíblia está me apoiando. E aí ele tornou lá, mexeu, fechou e abriu e disse, vai tu e faz o mesmo. Disse, pois está vendo. Outro texto concordando com aquele. Quer dizer, com a Bíblia na mão você pode fazer qualquer coisa. Mas cuidado. Não é eu interpretar a minha revelia, ao meu gosto. A palavra de Deus, ela é. Fazer com que a palavra de Deus se curve aos meus padrões, isto é tremendo. Jeremias capítulo 23, versículos 21 e 22. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram.
Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Saíram correndo. Eu não mandei, mas eles logo correram. Foram contar uma coisa que eu não tinha mandado. Esses são os profetas rápidos, que vão falar o que Deus não mandou. Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. É preciso que nós examinemos quem está dizendo isto. Quem está falando isto? É o pastor Glênio? É ele que falou? Jogue fora o que ele falou. Jogue no lixo. É a palavra de Deus? Tome muito cuidado. Se a palavra que eu estou falando procede do meu coração, da minha visão, do meu entendimento, tenha muito cuidado com isto. Porque você pode estar sendo enganado por mim. O apóstolo Paulo, depois nós vamos ver isso, ele disse, olha, nem mesmo um anjo, nem mesmo que eu vá lá pregar outra coisa além do que está aí estabelecido, você pode jogar isso fora, considere isso uma maldição. Somente a palavra de Deus. Somente aquilo que Deus está dizendo. O segundo perigo que há é misturar a palavra de Deus com as nossas palavras. Agora, aquele primeiro perigo é o sujeito falar dizendo, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Agora, o segundo perigo é você botar a palavra de Deus junto com a nossa. Misturar uma coisa e a outra. Nós começamos a dar ênfases àquilo que Deus não deu. Ou a tirar daquilo que Deus deu ênfase, misturando as coisas. Jeremias 23, 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Adulterar é misturar. E a mistura é terrível. E Deus está dizendo, eu vejo profetas que estão adulterando. Eles estão botando palavras deles junto com as minhas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Adulterar a palavra de Deus. Misturar a palavra de Deus com coisas nossas. Com humanismos. Com teologias nossas, fazendo com que a palavra se torne sem a devida autenticidade, sem a liga necessária. Quando você adultera uma coisa, você enfraquece aquilo. É isso que Judas ainda chama de diluir a graça de Deus, no versículo 4. A diluição da graça de Deus é você colocar a graça mais fraca. Ela tem um grau de concentração e você mistura aqui e já não é mais aquele mesmo grau. Agora já está diluída. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação,
homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Essa palavra libertinagem, outra tradução diz que é fazer dissoluta a graça de Deus. É diluir a graça de Deus. É perder o centro. A graça agora não é mais a graça. Já se tornou enfraquecida. Já não tem a mesma concentração. Jeremias 23, 28, vamos voltar lá. Falar a verdade de Deus somadas aos conceitos humanos é tremendo, isso é tremendo. Jeremias 23, 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha do trigo, diz o Senhor. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Palha é para o fogo, trigo é para a alimentação. A palha vai ser jogada fora, o trigo vai ser aproveitado. E Deus está dizendo, o que tem uma coisa com a outra? Quem tiver seu sonho, conte o seu sonho. Pode contar. Quem sabe, o sonho das pessoas às vezes ajudam outras. Mas não diga que fui eu que disse não. O que eu estou dizendo é a minha palavra. E esta é imutável. Tito 1,16. Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Uma das coisas que Deus chama de abomináveis são as pessoas que no tocante à doutrina dizem que conhecem a Deus. Mas na prática essa pessoa não revela o conhecimento. Há um discurso certo, como nos disse Jesus no capítulo 23 de Mateus. O discurso deles, versículo 3, Mateus 23, 3. O discurso deles é certo. Até vocês podem copiar o discurso. A doutrina até que está certa, mas há uma inadequação com a vida. Não imite essas pessoas não, porque o que eles dizem, eles não fazem. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. A coisa mais terrível que pode existir é essa duplicidade, essa incoerência. Romanos capítulo 2, versos 21 a 23. Esta falta de concordância entre o esquema da mente e a prática vivencial. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Está aí. Deus está falando aí a respeito de pessoas como nós. Você fala que não se deve furtar e furta. Você fala que não se deve adulterar e adultera. Você diz que não se deve fazer determinada coisa e faz. Por isso que a Bíblia diz, quem és tu, ó homem, que julgas a quem quer que seja? Porque naquilo em que condenas os outros, a ti mesmo te condenas, praticando essas mesmas coisas que condenas os outros. E aí a palavra de Deus é muito clara, não é? Mostrando que é um perigo muito grande de você ter a palavra misturada com alguma coisa. E o terceiro perigo é falar a palavra certa, mas sem a definição daquilo que Deus quis dizer. É a palavra de Deus, mas não tem a unção de Deus, nem a postura que Deus quer para com aquela palavra. Isso aconteceu com o profeta Ezequiel. No capítulo 33, versículos 30 a 33, do profeta Ezequiel, Deus está dizendo aí, eles estão fazendo de você gato e sapato.
Eles estão ouvindo você como se tivesse ninando uma rede aí e eles estão dormindo, estão sonhando. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Mas, quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Eles estão achando que você está ninando a vida deles, fazendo uma espécie de canção de ninar. Eles estão ouvindo você como um Berceuse. Você está cantando ali, você está falando, ó, na neném, que a cuca vai chegar. Papai tá na roça, mamãe foi passear. Eles vêm para ouvir a mensagem de você, profeta, mas eles não estão observando as coisas. Ou você não está falando a minha palavra com convicção, ou então eles estão realmente... Mas eles não vão descobrir que você está falando certo, porque quando essas coisas acontecerem, eles saberão que houve um profeta no meio de vós. Mas sabe uma coisa, meus irmãos, e aqui Deus falou comigo. Cuidado com seus ouvintes que vêm para desobstruir o seu sentimento de culpa. É uma espécie de charjar a ferida. Espremeu, mas não saiu o carnegão. Saiu a pústula ali do pus, mas continua lá a influência maléfica. Muita gente vem à igreja para escutar até mesmo mensagens duras, mas eles não estão compatibilizados com o meu programa. São ouvintes da palavra, sim, mas não há neles nenhuma evidência de que eu estou agindo nas suas vidas. E estão acostumando-se com o barulho do despertador. Eu já vi a história de um moço que tinha 3 despertadores em casa. Tocava um, 5 minutos depois tocava o outro, 5 minutos depois tocava o outro, aí que ele ia levantar. Ele já botava assim porque sabia um pouquinho mais para rolar, outro pouquinho para... E aí tocava o outro. Aí um pouquinho mais para levantar, e aí ele levantava assim. Mas um moço hoje, essa semana contou, disse, quando eu levanto, eu dou um pulo, já saio logo, eu digo, é desses assim, levantar logo de uma vez. Porque se ficar aí rosnando na cama, vai para lá e vai para cá e começa, aí fica, cochila e dorme. Agora, você preste bem atenção. Esta mensagem que se torna suave, que se torna amena, que a gente acostuma com ela, ela pode ser um grande perigo. Um grande perigo. Ah, sim, Cristo morreu, me atraiu lá na cruz, eu morri com Cristo, Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Cristo e vou viver no adultério, na prostituição. Não, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e eu vou viver na maior porca vergonha. E vai ser besta lá adiante. Você acha que Deus entra nessa conversa? Porca lavada. Cadela que voltou ao vômito. Você está brincando com Deus? Isso é sério? Dói? Eu fiquei admirado com Jesus. Jesus diz que a obra do diabo é se preocupar com as coisas do homem. Eu pensei que o diabo preocupava-se com as coisas dele. Jesus diz que não. Que o diabo se preocupa com as nossas coisas. Mateus 16, 23. Jesus chamou muita atenção nisso. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Satanás cogita de quê? De quem é que Satanás é o mordomo?
De quem é que ele está preocupado? Com as coisas de quem? Dos homens. Toda mensagem que faz ênfase ao homem, à dignidade do homem, para ganhar o homem, para valorizar o homem, para fazer o homem ficar grande, para levar o homem ao pedestal, pode saber que foi inspirada pelo demo. Ele gosta desse negócio. Botar chaleira para ferver, para fazer o chá. Oh, você. Nós temos lá na igreja pessoas muito importantes. Aí a pessoa chega e incha. Estufa lá. E aí começa. Hoje nós estávamos conversando com os diáconos sobre a questão de títulos. Títulos. Até esse título de pastor Glênio, você me chama mesmo de Glênio. Isso não é título, isso é uma pasta muito importante diante de Deus. Mas tem gente que gosta de ser tratado. Importante. Ele é grande. Doutor. O mestre. Aí ele fica todo empavonado. Veste aquela roupa bonita, não é? Bota aqueles negócios todos, a gente fica lá. Ontem eu fui fazer um casamento, estava todo bonito. Aí chegou alguém e disse assim, mas como você estava bonito, eu nem sabia quem era o noivo. Se era o outro ou se era você, estava bonito. Então a gente gosta de ser bonito, isso é importante. Aí na mensagem começa a fazer isto, farofar a pessoa. Começa a levantar, encher, soprar. Vem você. Você não é importante não, meu filho. Ou vamos chamar os visitantes para ficar em pé aqui e vamos falar bem dos visitantes. Olha aqui, meu caro. Se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Seja você quem for. Eu não vou começar com Sarney, que é muito baixo. Eu vou começar com o mais alto. Do Papa para baixo. Pode ser quem for. Jesus disse que se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Não teve respeitos humanos, não teve bajulação. O moço de qualidade estava lá dizendo para Jesus, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse, olha lá, cumpra os mandamentos, tudo isso eu tenho feito desde a minha tenra infância. Jesus disse, então vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, vem, segue-me, terás um tesouro no céu. O homem meteu o rabinho entre as pernas e foi embora. E Jesus saiu atrás dele, moço, e o seu dízimo? Moço, vem cá. Vem cá que você é importante. Jesus não foi atrás dele, não, senhor. Está aqui, a mensagem é esta. Tem que morrer. Pastor Glênio, o senhor é muito seco. O senhor devia ir visitar os membros da igreja e levantar o ânimo dos membros. Você come a palavra de Deus, que é deixar que a palavra de Deus vai fazer. Vamos acabar com essa ideia de ficar paparicando pessoa e passando a mão na cabeça dela e dizendo, tadinho, viu? Isso cria um sentimento de um complexo de muleta. Os amuletados espirituais que ficam aí. Se você não puser uma muleta, ele está caindo o tempo todo. Tem que morrer. Quem se preocupa com coisas humanas. O apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Aí então, se o diabo se preocupa com as coisas dos homens, as doutrinas dos demônios são estas, que bajulam as pessoas. Quando Deus me revelou que eu não precisava ter dia especial na igreja, você não vai ter dia de pastor não, que você não é nada. E nada não é especial em tempo nenhum. Eu meti ali a violinha no saco e fiquei quietinho. Para que ficar aí chamando a atenção em torno de você? E fazendo papagaiada para as pessoas trazerem camisa e não sei o quê, e trazerem bolo e fazer coisa. Olha lá, vem cá, hoje é dia do pastor, dia de pastor, coisa nenhuma, dia de pastor é todo dia.
E aí acabar com essa ideia de ficar aí exaltando homens. Isto aí feriu demais. E para mim esses ensinos de demônios são estes aí. Viu? Que ficam preocupados com as coisas deste mundo. As coisas... É capaz de ser o ladrão mesmo nos carros. Toma conta deles. Senão eles tomam conta de vocês. Vamos agora para Gálatas. Ladrão só vem para fazer essas três coisas: matar, roubar e destruir. Gálatas capítulo 1, versículos de 1 a 6. Digo melhor, de 6 a 12. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou porventura, procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Está danado, estão roubando tudo. Porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Preste bem atenção nisto aqui, irmãos e amigos. A palavra de Deus está dizendo: mesmo que um anjo que venha do céu, mesmo que eu pregue uma coisa a mais, além disto que vos temos pregado. E o que foi que você pregou para esse povo? Eu preguei que Cristo morreu e ressuscitou e que incluiu na morte e ressurreição a todos os pecadores para fazer morrer a velha natureza e dar uma nova natureza. Fora disto, que vá pregar outro evangelho, porque o evangelho é morte e ressurreição de Jesus, considere isto uma maldição. Não vá tentando agradar a homens. Nós fazemos tudo pelas pessoas, amamos, aceitamos as pessoas, vamos ser sinceros, vamos ser leais para com elas, vamos ser bondosos para com elas, com uma única finalidade, de pregar o evangelho. Eu estava pregando algum tempo atrás aqui numa casa de um cidadão muito importante dessa cidade. E quando terminou, ele estava muito irritado, ele olhou para mim e disse assim: você me deixa desse tamanho. Eu digo: está muito grande ainda. Você ainda tem muito, você precisa perder mais, até ser zero. E aqui, meus amados, e dolorida esta obra de Deus, mas ela cura. Aqueles profetas lá estão contando casos, lá em Deuteronômio, dizendo: olha, 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 e as coisas vão acontecendo para vocês desviarem a atenção da palavra de Deus. Mas Deus faz isso para provar. Com quem você vai ficar? Com a palavra do profeta ou com a palavra de Deus? Ou com a palavra que o profeta proferiu como sendo palavra de Deus? Palavra de Deus. E a Bíblia conta a história de dois profetas, um velho e um novo. E um profeta novo recebeu a ordem de Deus para ele ir e amaldiçoar uma cidade. E ele recebeu a ordem que ele não deveria passar em lugar nenhum, e não deveria comer, não deveria fazer outra coisa. E ele foi e chegou lá, amaldiçoou e voltou. Os filhos do profeta velho souberam da história, foram contar para o pai e disse: olha, tem um profeta que amaldiçoou aqui Samaria. E ele foi atrás dele e disse, chegou lá e encontrou o profeta descansando num caminho. Ele disse: escuta, você foi o profeta que foi amaldiçoar? Ele disse: fui. Pois então vamos fazer uma coisa. O anjo de Deus me falou que você deve voltar e comer comigo o pão, e você vai lá na minha casa. E Deus tinha dito que era para não fazer isto. E o profeta então
sabendo a experiência do mais velho, o outro é mais velho, esse negócio de experiência é um negócio sério, correu, foi lá com o outro e comeu e tal, e etc. E quando ele voltou, veio um leão e matou o profeta novo. Por uma única coisinha apenas. Que ao invés dele ficar com o que Deus havia dito, ele foi procurar a opinião de anjo ou de outro profeta. Você tenha cuidado com a sua religião, se você não está ouvindo a palavra de Deus. Porque você vai ser julgado, é por esta palavra, não é por outra coisa. As minhas palavras vão julgar você. Isso foi o que Jesus disse. Amém.